Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas nesse instante. Eu quero agradecer a vocês porque nós ficamos há um longo tempo estudando o Apocalipse. Muito obrigado pela sua companhia, porque você também aprendeu, eu aprendi muito e juntos podemos crescer no relacionamento com Deus. Agora nós vamos conversar sobre assuntos que diz respeito ao nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa realidade. Hoje vamos começar conversando sobre o contentamento. Como estar contente quando na verdade as coisas muitas vezes saem do nosso controle, quando uma tragédia acontece, quando os problemas surgem. Como estar contente em meio a essa situação? Aí eu quero começar perguntando para você: você está contente agora? E qual é o motivo do seu contentamento? E quanto tempo vai durar esse seu contentamento? Você pensou sobre isso? E agora pense também pelo outro lado. Você está triste? Não está contente com a vida? E qual é o motivo de você não estar contente com a vida? O que está gerando em você essa situação de estar não contente com a vida? E quanto tempo deve durar essa situação que está tirando a sua paz e o seu contentamento? Já pensou sobre isso? E é sobre esse motivo que nós vamos conversar. Será que é possível estar contente na vida em meio a qualquer circunstância, em qualquer área da nossa vida que aconteça, qualquer que seja a tragédia? Será? Vamos então aprender isso na palavra de Deus e vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, ajuda o Senhor, que o Santo e Bom Espírito ilumine a nós para entendermos a Tua vontade. Fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, por Jesus. Amém. Olha só, o apóstolo Paulo, é o texto que nós vamos abrir aqui, está em Filipenses capítulo 4, verso 11 e 12. Veja só, Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo disse que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Aí o verso 12: tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Então, o contentamento é algo que nós precisamos aprender. E aí, sabe, então você precisamos administrar os nossos pensamentos e as nossas emoções num foco de tensão. Uma pessoa rica emocionalmente, as situações não vai tirar o seu contentamento, ela vai conseguir vencer as suas situações. Então é possível estar contente em qualquer situação, segundo a palavra de Deus e segundo o apóstolo Paulo. É algo que nós podemos aprender. E Paulo ainda fala mais sobre isso quando ele diz aqui, em 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 6, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Paulo até diz que é grande fonte de lucro o contentamento e também a piedade. Então, quando eu aprendo a administrar os pensamentos e as emoções, isso gera para mim uma grande fonte de lucro. Em que aspecto? Emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Por quê? Porque em meio às tragédias as pessoas vão ver e olhar para mim e vai ver: rapaz, como essa pessoa consegue controlar as suas emoções nessa situação tão difícil. Então, queridos, nós precisamos aprender isso, aprender a administrar os nossos pensamentos e as nossas emoções num foco de tensão. Há muito tempo, já faz algum tempo, aprendi num quadro que eu li em São Paulo, uma frase fantástica, que dizia assim: és capaz de manter a tua calma quando todos ao teu redor já a perdeu e ainda te culpa? Ou seja, nós precisamos aprender a administrar os nossos pensamentos e as nossas emoções num foco de tensão. Sabe por que as pessoas perdem a paz, ficam insatisfeitas, não ficam contentes em meio às tragédias, em meio aos problemas? É porque o ser humano faz planos só para essa vida. Quando eu e você pensamos só na perspectiva humana,
quando nós temos um prejuízo, uma tragédia, quem sabe a perda da saúde, quem sabe a perda de algum familiar, quem sabe a perda da riqueza, quem sabe uma tragédia outra, qualquer que seja, quando você se projeta ou se planeja só para esse mundo, quando os problemas surgem, quando aquilo sai do seu controle, você perde a sua paz, você perde o seu contentamento. Mas quando nós temos a perspectiva da eternidade, do céu, de uma vida eterna com Cristo, não importa a circunstância, você vai estar agradecido a Deus. É isso que nós precisamos a cada dia, ter a perspectiva não para esse mundo, mas para a eternidade. E aí o apóstolo Paulo, ele realmente é uma autoridade para dizer isso. Olha, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. Olha o que Paulo passou e o que ele sofreu. E Paulo era alguém que tinha uma perspectiva no cenário social grandioso. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, era o mestre mais importante, ele era judeu, ele já era membro do Sinédrio, era um cara com, poliglota, o cara falava várias línguas, ou seja, era alguém muito capaz, mas por amor a Cristo, pela perspectiva do céu, ele perdeu tudo isso, mas ele disse que tudo isso era refúgio comparado ao grande valor, à grande pérola que ele encontrou, que era Cristo. Aí, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 em diante, ele diz 5 vezes, olha o que Paulo já passou, o que ele havia passado, o que ele enfrentara na vida. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Existia uma lei que só podia receber surra, açoites 39 vezes, então 5 vezes ele recebeu açoite, ele foi açoitado pelos judeus. Imagine só, 5 vezes açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, e em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei a voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, há o que pesa em mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Entende? Paulo foi alguém experimentado na vida, passou por problema, mas então ele diz com muita propriedade, muita segurança, que ele aprendeu o contentamento na vida. Então eu e você precisamos começar a pensar. Você já sabe ser contente em qualquer situação na sua vida? Como está a sua vida? Pode ser que você esteja passando por uma tragédia. Perdeu a saúde, a família não está mais como você esperava que estivesse. Quem sabe a falta de emprego, sem perspectiva na vida, a doença abateu. Qualquer que seja a situação, se você tiver a perspectiva como Paulo, não para esse mundo, mas para a eternidade, você pode estar contente. O contentamento é algo que pode ser aprendido. Então você precisamos buscar o relacionamento com Deus para que possamos poder vivenciar a perspectiva da eternidade. E sabe por que Paulo vivia essa perspectiva? Porque ele vivia um relacionamento com Deus. Ele não vivia com os olhos nesse mundo, ele vivia com os pés na terra, mas os olhos no céu. Essa deve ser a nossa busca, essa deve ser a nossa perspectiva a cada dia. Viver com os pés na terra, mas os olhos no céu. Viver a perspectiva do céu, daquilo que Jesus tem para nós. Essa deve ser a nossa busca cada dia. Tem sido isso a sua realidade? Você tem buscado viver essa perspectiva? E aí, quando você assim o fizer, você vai estar contente em meio às tragédias da vida. Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo alcance você, para que esse relacionamento com Cristo gere em você o contentamento
em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe, é o nosso desejo e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a administrar os nossos pensamentos e emoções num foco de tensão para sermos contentes em qualquer situação. Abençoe os teus filhos por Jesus. Amém.